Muito bem, muito bem. Vamos começar nosso primeiro episódio do ano, né? O ano passado, você que acompanhou, não sei quando você vai estar vendo isso aqui, tá? Mas a gente está começando o ano por aqui. O ano passado a gente conversou com muita gente massa. A gente fez dois projetos, que era o Conectando e o Bastidores. E esse ano eu resolvi juntar tudo numa coisa só e transformar esse canal no maior canal de entrevista do design brasileiro. E eu conto com todo mundo que está assistindo isso aqui para ir compartilhando, curtindo e compartilhando para quem você acha que faz sentido, que agrega um pouco no repertório da galera. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o Matheus Mendes. Que é Matheus Mendes, que é do Guasca Studio. A gente vai conhecer o trabalho dele, vai trocar uma ideia aqui, e é daquele jeitão, vai fluindo, vai indo de boa. Matheus, seja muito bem-vindo, desde já eu agradeço por disponibilizar um tempo aí, que a gente sabe que tua agenda é corrida, e para ensinar para essa galera compartilhar principalmente esse trabalho maravilhoso que a gente já consegue ver lá no fundo, o trabalho do Matheus aí. Matheus, boa noite, seja bem-vindo. Fala, Paulo. Beleza, cara? Então, em primeiro lugar aí, gostaria de agradecer o convite. Fiquei muito feliz. E sempre que possível, é uma coisa que eu gosto muito de compartilhar o pouco que sei, mas o tanto que aprendi nesses quase... Nossa, eu tô ficando velho, cara. Já fazem quase 15 anos já trabalhando só com design. É tempo, hein? Tempo. Cara, a primeira coisa, da onde você é e aonde você está, a gente estava conversando um pouquinho ali antes de entrar. Agora a tua geolocalização mudou um pouquinho. Não sei se está na tua apresentação, né? Se estiver já dando spoiler, ele já pode deixar para depois, mas da onde você é? Legal. Cara, eu vou compartilhar minha tela contigo aqui. E aí, na própria apresentação aqui, eu já conto um pouco Maravilha, sobre essas coisas que a gente tá conversando. maravilha. Tá vendo minha Clássico tela aí? Studio. Uhum. Legal. Então, cara, partindo do princípio, né? Como tu deu uma introdução aí, meu nome é Matheus, tenho 35 anos, fui nascido e criado em uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, que nem tu aí, que a gente estava conversando aí um pouco antes. Andar a cavalo, pescar lambari, ouvir histórias do meu avô que vai fazer 85 anos agora em fevereiro, inclusive, Porra, famoso nego velho. famoso nego velho. Era algo que sempre me instigava ouvir essas histórias dele, né? Eu acho que quando eu era criança, assim, de alguma forma, eu também queria contar minhas histórias, mas pela minha pouca idade elas eram um pouco escassas. Anos depois, eu ali com 18 anos eu ingressei na faculdade para estudar propaganda, sou formado em publicidade e propaganda em Porto Alegre lá. Algo que foi totalmente novo, né, para um cara vindo do interior, que me abriu muito a cabeça como pessoa. Nesse período da minha formação eu passei por várias agências, assim, as maiores agências do Rio Grande do Sul lá, trabalhando como diretor de arte e permaneci na profissão ali por 10 anos. Aí um dia, né, Paulo, tava naqueles, enfim, não sei o que passa na cabeça do cara, mas tava trabalhando assim, fazendo aqueles trabalhos de sempre numa agência e comecei a olhar, tinha umas janelas bem grandes assim, eu trabalhava na Pain naquela época, que era uma agência que atendia Renner, eu trabalhava no grupo de Renner. E aí eu olhei aquela janela grande assim, e o sol estava se pondo. E aí naquele dia eu me lembro que eu sentado na minha cadeira, olhei aquele, putz, cara, acho que o mundo é muito grande para eu ficar somente aqui, né, aqui dentro. Eu já trabalho aqui faz um tempão, já fazia 3 anos que eu estava dentro da agência. E, e aí naquele momento assim eu tive um estalo que eu pensei, cara, eu acho que eu tenho que tirar um período assim para eu voltar a estudar, para eu fazer uma coisa diferente. E o momento é agora, que eu estou com 27 anos nessa ocasião, né? Eu tinha trabalhado um tempo em agência de propaganda, estava um pouco saturado disso e estava querendo rever um pouco algumas coisas na minha vida. E aí eu peguei um dinheiro que eu tinha juntado, uma graninha aí que eu estava pensando em comprar um carro,
e resolvi juntar uma coisa que eu sempre quis, que era morar fora, e fui morar um tempo em Barcelona e fiz uma especialização em Type Design lá na ENA, que é a universidade filiada à UBA, que é a Universidade Autônoma lá de Barcelona. E, putz, cara, foi uma experiência incrível que a partir dali eu pude voltar a estudar, pude conhecer outras culturas e aguçar minha percepção, assim, de uma maneira mais global, né, em relação principalmente ao design, porque eu sempre gostei muito do design europeu, então ter estudado lá, ter entrado em contato com vários profissionais, professores e colegas que trabalhavam e viviam esse mundo lá foi muito interessante e foi um background muito bom para mim. Mas aí chegou uma hora que eu quis voltar, né? Terminei meu curso lá, fiquei lá durante 8 meses nessa especialização. E aí, quando eu voltei, eu estava com uma coisa muito minha, assim, que eu não queria voltar para a agência mais. Eu estava questionando se eu queria voltar naquele formato de trabalho que eu estava fazendo. Eu já estava fazendo alguns freelas de lá de Barcelona, algumas pessoas me procuravam para eu fazer alguns projetos envolvessem lettering, né? Obviamente, como era isso que eu estava estudando. E aí, voltei para o Brasil, eu resolvi fundar o Basque Studio, que é um estúdio de um homem só. Eu resolvi, não queria fazer alguma coisa com meu nome, né? Vários designers fazem alguma coisa com seus nomes, assim, mas eu não queria fazer algo assim, achava o meu nome muito popular, e aí cara, eu quero fazer um nome diferente, quero ter um destaque de uma maneira diferente, aí eu resolvi colocar Guasca por causa da, da minha origem, assim, com esse lance de curtir muito a cultura gaúcha do interior, então eu achei que esse nome, de alguma forma, ele tinha uma relação bacana, e foi bem depois de um tempo que eu li um livro que ele falava uma frase muito legal que dizia assim, ó, que se tu quer ser universal, tu tem que começar a pintar o teu próprio bairro, o teu próprio vilarejo. E eu achei essa frase muito interessante. Eu pensei assim, cara, por que eu vou colocar nome em inglês? Por que eu vou colocar nome que tem um significado que seja distante do que eu vivo, né, naquele momento? Então, eu resolvi colocar um nome que ele resgatasse um pouco essa questão da cultura e de onde eu vi. E aí, nesse meio tempo, né, comecei a desenvolver vários projetos, comecei a fazer vários trabalhos legais, tanto em nível nacional quanto internacional. Tenho projetos já publicados naquele livro Logo Lounge, no site da Eline. Tenho 18 destaques do Behance e reconhecimento em algumas premiações nacionais, como o BDA e o Prêmio Bornancini também. E nesse último ano, eu tive um convite do pessoal da AP Design, lá do Rio Grande do Sul, para fazer parte da diretoria do Prêmio Bornancini também. Então, do Prêmio Bornancini, não, da AP Design, que é a associação que promove o Prêmio Bornancini. Então, foi muito bacana que a gente pôde desenvolver juntos aí todo o conceito e o evento do Bornancini dessa última edição que teve em 2022. Eu sempre digo, né, que para mim design é contar histórias. Eu acho que esse viés, essa visão de design é uma coisa que eu comecei a ter com o tempo, assim, atendendo vários clientes e começando a entender algumas coisas que tanto internamente quanto externamente, mas eu comecei a perceber como a nossa história e o nosso repertório eles são importantes e preciosos para os nossos projetos, né? No momento que a gente começa a trabalhar com design comercialmente. Porque no momento que a gente traz a nossa história para os projetos, né, a gente de alguma forma traz verdade. Porque no momento que a gente. Desculpa aí, meu, tá vazando o som aí do meu cachorro acuando aqui. Não, fica de boa. Tá bem baixinho. Tranquilo. Ah, tá. Cara, eu não. Já que tu vai editar, tá tudo certo assim, ou tu quer que seja mais fluido de conversa, assim? Uma Não, tá apresentação, tudo porque eu. certo. Não, vai no teu flow, fica de boa, tá bem? É isso aí. É isso aí. Tá. Não é só esse projeto não é só sobre pegar o teu trabalho, sabe? Mas muito quem você é. Eu acho que a galera que assiste, eu acho que é, pelo menos quem me acompanha, eu sempre fico
tento ensinar isso pra galera, tipo, tenta modelar o cara que tu acha o trabalho foda, mas não só o trabalho. E como o cara se porta, como o cara fala, como ele se relaciona com as pessoas, né? Então, é sobre isso, vai no teu flow, é isso aí, cara, é isso que a gente quer, tá perfeito, pode ficar tranquilo. Tá, não, tranquilo. Tu quer que eu volte aqui para falar Não, pode, nem vou da. editar, pode ir, tá de boa. Beleza. Ah, então, mas como eu tinha comentado, eu acho que no momento que a gente traz as nossas referências pro design, assim, os nossos interesses, a gente traz verdade. E os clientes que nos procuram, eles veem isso nos nossos projetos também, eu acredito muito nisso. E de alguma forma, né, o fato da minha mãe ser paisagista e eu ter uma artista plástica fez com que desde muito cedo eu pudesse conviver cercado de arte de alguma forma. Mas em contrapartida, tem uma coisa que eu sempre gosto muito de dizer quando eu dou uma palestra, enfim, eu faço um talk com outros profissionais, que eu sempre desenhei muito mal, desde criança. Eu não tinha aptidão mesmo, assim, a minha letra sempre foi horrível e isso fazia eu, enfim, fazer incontáveis cadernos de caligrafia no colégio, porque meus professores não conseguiam entender a minha letra, né? Era aquela, o famoso garrancho que a gente chama lá no Rio Grande do Sul, quando não dá para entender nada do que a pessoa escreve. Inclusive, essa é minha letra, eu até trouxe ela para mostrar aí para o pessoal. Para vocês terem ideia, minha letra até hoje ela é assim. Até é engraçado porque, por uma ironia do destino, eu fui estudar uma especialização em tipografia, justamente focado em estudar mais caligrafia e lettering, que é uma coisa, que é uma arte muito ligada a desenhar letras bonitas, e a minha letra original ela é muito feia mesmo. Mas isso de alguma forma é até engraçado, porque uma vez eu me lembro que eu tenho um amigo meu que ele é poeta e eu peguei um pedaço de um poema dele e fiz uma caligrafia super bonita, assim, para dar para ele de presente de aniversário. E na parte de trás eu coloquei minha dedicatória. E aí, quando o cara recebeu, o cara, putz, meu, que do caralho isso, vou enquadrar, não sei o quê. Quando ele virou e viu a dedicatória, ele falou, velho, não parece que foi a mesma pessoa que fez isso aqui. E tá uma puta caligrafia foda aqui na frente, aí no verso tá uma letra que tá muito feia, cara. Isso aqui é tua letra? Eu sim, é isso. Expliquei pra ele que minha letra realmente é muito feia, mas quando eu me esforço um pouquinho, eu consigo desenvolver uma caligrafia mais bonita. Mas, enfim, mudando um pouco de assunto, falando um pouco sobre o meu período na propaganda, o tempo que eu trabalhei em agência, eu acho que foi muito importante para mim. A maioria dos designers que eu conheço, eles têm uma formação onde eles estudaram design, depois passaram por um estúdio de design, né? Ou começaram a trabalhar depois de um tempo de freelance, ou se formaram e já começaram direto na carreira freelance. E como eu vim da propaganda, eu passei por uma agência de propaganda. E propaganda, eu não sei se tu já trabalhou em agência, mas, cara, é um ritmo punk pra caralho, assim, tipo, no meu tempo, agora eu acho que já está um pouco melhor, mas tipo, virava a noite trabalhando, era sempre muito trabalho para ontem, tinha que ter uma produtividade brutal assim em relação ao que tu fazia. Mas de alguma forma, a propaganda ela me ensinou que a filosofia punk já falava há muito tempo, que é o faça você mesmo. Que eu me lembro que tinha uma época que eu queria fazer minhas ideias, executar as coisas, mas eu não tinha capacidade para fazer, porque, enfim, eu não sabia ilustrar, não sabia fazer foto, e aí eu sempre dependia de outra pessoa. E aí eu descobri que no momento que a gente aprende um pouco de tudo, quando a gente vai colocar nossas ideias em prática, isso é muito mais fácil porque a gente não precisa depender de uma pessoa, de uma terceira pessoa para fazer a foto para a gente, para fazer o lettering para a gente, para pegar uma tipografia e mudar um detalhe que outro da letra para criar um logotipo. Enfim, então, isso foi uma coisa que eu aprendi desde cedo e é uma filosofia que eu trago até hoje de ser curioso e me manter curioso para aprender coisas novas e maneiras diferentes de fazer o que eu faço todo dia, né? E foi aprendendo um pouco de tudo, como eu estava em agência e fazia essas coisas, eu acabei caindo no lettering, que foi essa parte muito importante da minha carreira.
que eu comecei a estudar, fiz alguns workshops aqui no Brasil com o Jackson Alves, com o Rodrigo Sayani da Paul Design também, e tudo isso foi fazendo eu aprimorar o meu olho para tipografia, né? E lettering, o que que é lettering, né? Lettering nada mais é do que o desenho de letras, mas não o desenho de letras de uma tipografia, por exemplo. O lettering, ele é o desenho de letras de uma forma muito mais artística, quando na tipografia a gente desenha uma porção de letras para elas funcionarem em um sistema, né, onde a gente faz a programação, toda aquela coisa. No lettering a gente tem um trabalho muito mais livre, onde a gente desenvolve um, uma composição, um trabalho de lettering onde a gente pode explorar o máximo possível a forma das letras e ver até onde vai esse limite delas terem o seu significado, né? Um A continuar sendo A, mas de uma maneira muito diferente e a gente explorar essas linguagens, assim, vai muito nesse limite de explorar as linguagens. E então, estudando lettering por um bom tempo, depois de ter feito essa especialização também, tudo isso acabou fazendo com que esse interesse, que era uma coisa muito pessoal minha, acabasse virando uma profissão. E aí, assim, posso dizer que nasceu uma nova etapa da minha vida, né? Que é o Basque Studio. No momento que eu voltei ali de Barcelona e estava nesse período assim que eu não queria voltar para a agência, acabei resolvendo começar o estúdio. E aí a minha principal ideia foi essa. Eu até esse conceito eu acho muito legal porque ele conta muito do que é a essência do meu trabalho, que é Design for Brands with Stories to Tell, porque eu acho que sempre a gente tem uma história para contar com nossos clientes, né, com as pessoas que eu busco trabalhar junto. E o meu principal objetivo, né, no briefing, nas reuniões, é sempre cativar e conquistar o cliente por desenvolvendo, né, encontrando com ele uma história interessante, um storytelling para a marca dele e a gente criar uma marca em cima desse tema. Falando um pouco do estúdio, né, o meu principal objetivo é subverter projetos muito corporativos e contar essas histórias dos meus clientes através de um lettering, de uma ilustração ou de um projeto de identidade visual. E assim, na minha opinião, nascem conceitos onde uma boa história gera conexão com o público. Porque eu acho que a gente está passando por uma onda, né? E eu acho que é muito normal, as pessoas estão trazendo muito esse tema do design como business, né? Tipo, o design ele está ficando um pouco burocrático, na minha opinião. A gente está levantando sempre um debate, mas o design é uma ferramenta muito de negócio. Sim, eu concordo, eu acho que o design é muito importante, eu acho que ganhar dinheiro é muito importante, mas ao mesmo tempo eu acho que é muito legal também, de alguma forma, a gente explorar o design ainda de uma forma um pouco mais artística, a gente tentar resgatar uma veia de fazer um trabalho que ele tenha uma aparência um pouco menos corporativa, que a gente traga elementos da nossa cultura e que de alguma forma a gente explore os limites da linguagem. Eu acho muito bacana no momento que a gente sai dessa zona de conforto do design como um negócio, como a gente está vendo assim muito hoje em dia, e tenta ir para um lado mais artístico da coisa. E aí, assim, dentro desse contexto, eu trouxe alguns cases aqui, alguns exemplos de alguns projetos que eu fiz, e aí eu vou comentar sobre o meu processo de criação, como eu chego nesses conceitos que eu desenvolvo no estúdio, e como, de alguma forma, eu tento resgatar essa questão de uma visão um pouco mais artística e menos usual para os meus projetos. Esse é um projeto restaurante lá de Porto Alegre, que o nome do restaurante é Bottega Maria. O briefing era desenvolver uma identidade visual para um restaurante que ele tem uma vibe de ser um restaurante com a comida, uma gastronomia, explorando a gastronomia italiana, mas de uma forma mais contemporânea. Então, nas reuniões com o cliente me falou muito assim que eles já tinham viajado para a Itália várias vezes, queriam trazer esse conceito para cá, mas de uma forma
bem italiana mesmo. Por que que acontece? Como a gente tem uma migração muito grande de, de italianos para o Brasil, né, no século passado, a gente tem, assim, de uma maneira muito intensa a cultura deles aqui na nossa cultura também. Por exemplo, São Paulo tem muitas pizzarias, no Rio Grande do Sul mesmo, né, a gente tem vários restaurantes ali, principalmente na Serra, que exploram essa culinária italiana. Mas o que que acontece? Em algum momento, como a gente teve essa história dessa migração, isso foi se misturando também com a nossa cultura. Então, a gente não tem uma, uma cozinha tipicamente italiana, a gente tem uma cozinha ítalo-brasileira, que a gente chama, né? Que no caso são elementos da cozinha italiana, mas com alguma mistura, alguma coisa da culinária brasileira também. E o objetivo desse restaurante era justamente fazer uma coisa diferente, onde o objetivo era trazer essa cultura italiana, a cozinha contemporânea italiana, mas como é na Itália mesmo, né? Por exemplo, tu entra no restaurante na Itália e tu entra no Bottega Maria em Porto Alegre, é como se estivesse no mesmo lugar. Eles exploram realmente a culinária de uma maneira muito tradicional e respeitando a culinária raiz italiana. E aí, enfim, né, esse daqui é o mood board do projeto, com já alguns esboços. Conversando com o cliente, a gente teve uma ideia de explorar esse lado mais surreal, italiano, que é uma coisa que é muito presente nesses cartazes da Cinzano, da Campari, que explora uma arte diferente, onde ela tem um apelo um pouco surrealista. E, e eles compraram super essa ideia, assim, porque é algo muito italiano e de alguma forma isso ia conectar também com a essência do restaurante. E aí de que maneira a gente poderia explorar isso, né? A gente começou a questionar, adaptando para o restaurante. Então a gente buscou trabalhar com ilustrações com esse universo e também trazer uma tipografia inspirada muito na tipografia italiana que a gente vê em fachadas de restaurantes lá mesmo, nas letras da coluna de Trajano, que é uma coluna super tradicional que ela tem no meio de Roma, onde na história, né, lá no momento que Júlio César ganhou a guerra, eles colocaram lá com uma prescrição que até deu a origem à fonte Trajano, que todo mundo deve conhecer. Então, todos esses elementos foram uma inspiração para ir chegando, né, no resultado que a gente buscava de remeter a essa cozinha italiana, esse lado contemporâneo, mas ao mesmo tempo trazer algo diferente e algo que fosse marcante assim para esse restaurante que estava abrindo as portas em Porto Alegre. Aí aqui a gente tem o resultado, né, que é os cartões de visita, como é que eles ficaram. Aqui o cardápio, onde eu procurei trazer essas ilustrações. Aqui também alguns exemplos onde mostra como funciona a marca, né, nas redes sociais, explorando esses elementos gráficos. Aqui, por exemplo, redes sociais, Muito bom, cara. restaurante. E dando um contexto assim um pouco sobre essas ilustrações, o storytelling que eu encontrei para contar, né, e para relacionar essa ideia desse surrealismo italiano com o conceito do restaurante foi buscar cada uma dessas ilustrações, em cada uma dessas ilustrações, buscar um dos pilares da marca. Por exemplo, o bro, que é um pássaro da região do norte da Itália, ele protege esses alimentos nas receitas sobre um pedestal, que ele reforça esse compromisso do restaurante e o respeito da culinária tradicional italiana. E aí eles trouxeram outros pilares também que são muito importantes da marca, por exemplo, como a celebração, porque o povo italiano, ninguém sabe celebrar como os italianos, né, que sentam em volta de uma mesa cheia, dão risada, tomam seu prosecco ou seu Negroni e passam horas ali conversando, tem a celebração, uma coisa que faz muito parte da cultura italiana. Então aí para simbolizar essa celebração, eu busquei na história, em uma pesquisa, que eu descobri que tem um mito italiano que se chama Las Dueñas de Fora, que são mulheres que
diziam que elas saíam à noite em bosques, junto com seres mitológicos, dançando e cantando. Então a gente buscou isso para simbolizar a celebração, a gente buscou esse pássaro, o Grow, né, protegendo os alimentos sobre um pedestal para mostrar essa questão de proteção da culinária, né, e das receitas originais. E a gente buscou também simbolizar o tempo em uma figura onde a gente resgata o anjo da pintura clássica da Vênus de Milo, soprando uma árvore de olivas e essas olivas caindo no colo de uma mulher ali que está fazendo a colheita, né? Que são os pilares da marca. O tempo também, obviamente, é algo muito importante na culinária, porque, segundo o chefe do restaurante, ele disse, quando a gente tem tempo, a gente consegue preparar pratos esplêndidos. Aí, além da marca, dessas ilustrações, desses elementos, eu também criei um monograma, inspirado muito nessa estética italiana. E o mais legal foi que a gente fez esse monograma de verdade na entrada do restaurante. Que massa. Então, foi muito legal que a gente conseguiu trazer para o físico todos esses conceitos, né, da Itália, como esses elementos da ilustração, um elemento super tradicional que são as artes em ladrilhos também, essas composições. E tudo isso super conversou, né, ajudou a contar essa história do restaurante. Aí aqui é uma foto de um prato lá com o cardápio e com as bolachas de copo também que a gente fez com os monogramas. E aqui é a entrega final do cliente de todos os presets de marca. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, como eu comentei, essa questão de contar histórias através do design. Quando a gente conta uma história, a gente sempre tem que ter um personagem principal e os coadjuvantes. E eu acredito que com uma marca a gente trabalha da mesma maneira. Então, sempre quando eu faço qualquer projeto assim para os clientes, eu procuro fazer esses logos variáveis e essas possibilidades também de aplicações de marca, porque eu acho que cada uma delas pode contar uma história se aplicada da maneira correta, no contexto correto. Aqui a gente tem essas ilustrações, a gente tem aquele selo, a gente tem o monograma, a gente tem também uma versão da marca que tem esse mosaico em volta do logo. Então, eu acredito muito que quando a gente cria uma identidade visual rica de elementos, o desdobramento dela, né, no momento que a gente coloca ela em prática, fica muito interessante tanto para o cliente como para a pessoa que frequenta o local, né, ou para a pessoa que tem o contato com a marca. É muito legal porque sempre quando eu olho o Instagram do restaurante, eu vejo as pessoas compartilhando as imagens dessas ilustrações, do cardápio, de alguma forma eles se conectam muito com o conceito que foi desenvolvido para o restaurante. Massa. Dando continuidade, né, em relação a esse tema dos projetos, tem uma coisa que eu aprendi com o tempo também e eu valorizo muito no meu processo de trabalho, que é a importância dos projetos pessoais. Por que que acontece? Eu acho que os projetos pessoais, eles são uma maneira de explorar os nossos interesses pessoais e conectar eles de alguma forma com o design, né? Por que que eu digo isso? Quando a gente trabalha numa agência de propaganda ou num estúdio, o trabalho comercial ele nem sempre é tão criativo quanto a gente espera. E tá tudo bem, né? Porque faz parte do processo. Óbvio que a gente deve dar o nosso melhor, a gente precisa fazer algo muito legal dentro dos nossos limites ali, né, do que o cliente está impondo, mas nem sempre o briefing corresponde a um projeto do qual a gente vai realmente fazer algo novo, né, algo realmente inovador. E quando a gente tem algo nosso, que a gente pode dizer isso é meu, sem uma avaliação constante de um diretor de criação, sem um cliente, às vezes, sempre dando o ponto de vista dele, eu considero muito importante, porque eu acho que nesse momento a gente deixa a criatividade fluir e muitas vezes a gente pegar essa estrada sem rumo que pode nos levar a lugares espetaculares também, né? Aquela coisa que a gente pega um caminho diferente e vê algo totalmente novo. E, de alguma forma, eu acho que no momento que a gente faz isso,
A gente tem projetos pessoais, esses projetos pessoais nos conecta com pessoas que possuem os mesmos interesses que a gente. E eles podem vir a se tornar também parceiros ou futuros clientes em outros projetos que a gente for fazendo em algum momento, né? Porque que acontece? No momento que a gente vai fazer um projeto pessoal, a gente escolhe temas que são do nosso interesse. Por exemplo, cara, eu gosto muito de café. Então, meu projeto pessoal vai ser criar uma marca de café fictícia. Ou meu projeto pessoal vai ser criar uma série de posters que o tema vai ser café. E aí, no momento que a gente começa a desenvolver essas coisas, a gente tem um olhar totalmente nosso, né, para aquele projeto, alguma coisa totalmente livre em relação a briefing. E no momento que a gente começa a divulgar esses projetos, esses trabalhos, outras pessoas que têm esses interesses em comum também com a gente, que de alguma forma se identificam, eles acabam nos procurando. Ah, que legal, eu vi aquele teu projeto e eu vi que tu adora café, eu tenho uma cafeteria e quero fazer a nova identidade visual dela. Ou, cara, eu vi que tu adora drinks e vi que tu fez uma série de posters sobre drinks e eu quero fazer uma identidade visual para o meu bar, ou quero comprar os posters que tu já fez para colocar numa loja online com a minha marca, enfim. Então, eu acho muito legal isso da gente desenvolver essa, essa aptidão e essa vontade de fazer projetos pessoais, porque de alguma forma isso também acaba sendo combustível para o nosso trabalho comercial. E falando sobre isso, justamente por causa da minha paixão por cafés especiais, eu gosto muito desse ritual de me acordar todo dia de manhã, moer meu café, passar meu café. Me interesso muito sobre descobrir quem são os fornecedores de café, né? Por exemplo, qual é a fazenda, de onde é o café, qual é especial esses microlotes, é uma coisa que me interessa muito. Então, volta e meia eu começava a postar no meu Instagram alguns projetos pessoais ligados a café, tipo, seja uma ilustração, seja alguma coisa que de alguma forma ligasse esse universo do café, que eu acho que é muito rico, é muito interessante. Se a gente começar a pirar assim, é muito louco, cara. Não sei se tu também tem essa pira do café, mas parece vinho. É uma coisa que tu vai descobrindo, que tem milhares de nuances, que tem vários cafés que são diferentes, cada café de cada lugar tem um sabor, um aroma diferente, é muito legal. E, e aí, devido a justamente essa minha paixão por café e eu começar de alguma forma a explorar isso em projetos pessoais, acabou surgindo um trabalho para o Brother, que é uma torrefação e uma cafeteria de lá de Porto Alegre. Eu desenvolvi a identidade visual deles. A coisa mais legal desse projeto foi que, além da gente desenvolver a identidade visual, a gente também chegou nesse conceito que foi o conectando o café com pessoas, porque justamente o principal objetivo desse cliente, né, quando eles me procuraram, era explorar algo que era muito pouco explorado na linguagem deles e em toda a comunicação, que é a questão de viajar lá para o Vale do Caparaó, conhecer os pequenos produtores de café, trazer esse grão para cá, torrar esse grão e colocar esse grão à disposição das pessoas. Assim como também eles fazem isso com pequenos microprodutores de produtos coloniais do interior do Rio Grande do Sul. Eles têm um projeto que se chama o Brother Expedition, que eles viajam para vários lugares no interior, conhecem, por exemplo, o salame que um cara produz lá, o queijo colonial que um cara produz, e eles trazem isso para colocar nos pratos que eles servem no café. Então, eles trouxeram todas essas informações para mim. Eu procurei traduzir isso de uma forma simples e objetiva, que seria o conectando o café com pessoas. E de que forma a gente vai simbolizar isso? O nome o brother, ele significa irmão em alemão. E eu acho muito legal que quando eles me trouxeram esse nome, né, já tinha uma outra marca, que era uma fonte, assim, que eles já tinham pegaram uma fonte pronta e só assinavam como logo deles. Eu achei muito legal as tremas, e acho que as tremas elas dão uma personalidade para a palavra. E, de alguma forma, quando a gente fala em conexão, uma lembrança muito
tenra da infância que eu tive foi justamente aqueles imãs de desenho animado, né? Do Acme, por exemplo, aquelas coisas meio Looney Tunes, assim. E o imã ele conecta. Então eu pensei, cara, se a gente utilizasse o U com a trema para simbolizar justamente essa conexão, né? Essa coisa que traz os produtos dos microprodutores, seja de café, seja de, de alimentos, e coloca à disposição das pessoas na cafeteria. Eu achei que esse conceito foi muito interessante, então a gente trouxe isso através desse símbolo e trabalhou em identidade visual com esse elemento que ele se tornou muito forte e uma assinatura em vários materiais, né? Aí aqui a gente tem, por exemplo, uma aplicação numa camiseta, né, dos funcionários, o cardápio também, a gente desenvolveu o cardápio do restaurante, da cafeteria, na verdade. O cardápio foi todo desenvolvido por mim, aí eu pensei nele de uma maneira onde a gente pudesse distribuir todas essas informações de uma forma diferente também, foi muito bacana. A gente fez ele em papéis coloridos. Aqui está o copo, com um carimbinho, uma marca. E aqui algumas aplicações de como a marca ficou, tanto no ponto de venda, como em alguns materiais de divulgação. Que massa, cara. E como é que Aí é também na teu. embalagem. Como é que é teu. Tu mostrou ali o RAF, ele já basicamente o que tu colocou para a tela, né? Você vai desenhando, desenhando, desenhando até, tipo, opa, é isso aqui. Ou, tipo, claro que quem já trabalha com lettering tem essa facilidade de traçar uma ideia e já ficar de cara bom, né? Só que ela tem que estar adequado com o que tu quer. Como é que é isso? É realmente isso, pá, um desenho e fechou? Ou tu vai desenhando, Cara, desenhando, desenhando? é bem complexo, assim, ali eu mostrei, né, essa folha aqui, por exemplo, é a última folha, digamos, de todos os desenhos que eu fiz, mas foram muitas folhas até chegar nesses desenhos aqui, né? É aquela coisa Uhum. que eu acredito muito que da quantidade a gente vai tirando a qualidade. Quanto mais a gente faz, mais a gente vai conseguindo chegar em resultados interessantes. Mas eu também não vou apelar para um total romantismo, porque a gente sabe que às vezes o trabalho, quando ele tem um prazo apertado, a gente tem que trabalhar com a solução que a gente encontra dentro do nosso tempo, né? O trabalho sempre é algo assim, o melhor trabalho que tu pode fazer é o trabalho que tu fez de acordo com o tempo que tu tinha para fazer. Nesse caso, era um trabalho que a gente teve um prazo legal, então deu para fazer uma pesquisa grande assim e chegar nesse conceito com tempo. Mas aqui é uma última folha que eu coloquei, porque se eu fosse colocar todos os exercícios que eu fiz até chegar nisso, ia ser bastante coisa. Mas eu tenho outros projetos mais para frente ali que eu vou mostrar um pouco mais bem disso que tu comentou, Paulo, de uma folha com vários rabiscos e várias possibilidades, assim, até chegar em alguma coisa que seja interessante. Sabe por que que eu pergunto isso? Porque que nem eu não tenho as manhas do lettering, que eu digo, eu não tenho a mesma habilidade que tu tem, né? Mas tudo que eu faço, toda a identidade que eu fazer, desenho, 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 cara, faço folhas e folhas, e quando eu chego depois de um tempo, pô, hoje eu vou passar a tarde desenhando. Final da tarde, bom, agora eu vou dar um tempo, amanhã eu olho, fico com mais calma, e quando eu chego no resultado é tipo, aqui tem um cheirinho do ideal, porque daí depois eu vou lá pro computador e lá eu consigo resolver, né? Teve um cara na palestra que a gente fez no evento, que a gente fez aqui em Balneário, ele veio e disse assim, cara, eu foquei minha parte em cima da parte de mais experimental mesmo. E aí ele falou assim, cara, eu tento fazer esse negócio, só que toda vez que eu vou desenhar, vou fazer um negócio, fica sempre uma bosta, nunca dá certo. Pô, o que que tá acontecendo, né? E eu falei, cara, é porque tu não tá acreditando no que tu tá fazendo. Não é sobre você olhar e dizer assim, uau, é isso aqui. Não, é sobre ver um norte ali, ou ver algo que pode ser transformado em alguma coisa, né? E aí aquilo pode.
a galera que está começando, eu vejo muita gente pulando essa etapa do desenho e eu sempre falo que o desenho é a primeira forma de expressão nossa quando a gente é criança, antes de falar, a gente já desenha, né? Então, quando tu pega um lápis na mão para desenhar, tu acessa na tua mente uma memória que desde a tua infância, né? Tá buscando repertório que tu nem sabe, teu inconsciente tá buscando. A partir do momento que tu deixa de pegar um lápis na mão e deixa tudo isso de lado, né? Então, basicamente, é por isso que eu fiz essa pergunta. Meio que me perdi, nem sei o que eu tava Total. falando. Não, cara, faz muito sentido isso que tu trouxe. Tu trouxe dois pontos bem interessantes, cara, que eu acho que vale comentar. A questão de fazer bastante e olhar no outro dia. Eu sempre deixo o trabalho dormir, eu chamo, né? Trabalhador. Depois de fazer bastante opções, assim, de testar, aí eu fecho o caderno, vou ver outra coisa, saio para dar uma corrida, vou tocar um pouco de violão, enfim, tento desligar do trabalho e aí o outro dia olhar ele com um olhar fresco de novo. Porque quando a gente deixa o trabalho dormir, a gente conecta outras coisas no nosso subconsciente, né? A gente começa a olhar o trabalho com outro olhar já. A gente não olha ele com tanta empolgação, a gente olha ele com um olhar mais crítico e vê, tá, mas isso realmente é legal, tão legal quanto eu achava que era ontem? Será que isso realmente faz sentido para a marca? Então, eu acho muito válido. E, e sobre essa questão do desenho, cara, é fundamental mesmo que por exemplo, trabalhe como tu comentou no processo, né, que não faz finalizado à mão, mas tem um esboço ali, uma coisa que pode gerar algo muito interessante. Eu acho muito legal, porque o que acontece quando a gente desenhar é a maneira mais fácil a gente testar uma ideia de forma rápida. Tu desenhou ali, fez ali uns rabiscos, uma coisa assim, legal, ou tu fez os rabiscos, não. Agora imagina tu ir direto pro computador, né, pro Illustrator, tu abre o Illustrator, aí tu, imagina uma letra assim, tu vai desenhar letra por letra, direto no computador, perdendo muito mais tempo, aí tu olha e, putz, cara, não ficou bom, não era o que eu imaginava. Não ficou tão legal, vou ter que testar de novo. Tu acaba perdendo muito tempo quando tu começa direto no computador, porque tu não conecta as coisas com tanta facilidade quando tu faz de uma maneira manual, né? Que aí tu testa rápido no papel, vê se funcionou. Se funcionou, tu segue o computador. Se não funcionou, tu já abandona ele ali naquela folha de papel. Acho isso muito, muito interessante. É uma coisa que quem está começando deve valorizar muito mesmo. Acho que é importante a pessoa ter esse olhar para a importância do esboço antes de ir para o computador. Bom, continuando aqui, aqui eu tenho a embalagem do café, da O Brother, e com isso eu fecho o tema sobre esse projeto. Eu acabei não comentando aqui, mas novamente, como aquela outra solução do Bottega Maria, depois de entregar o projeto, eu também testei várias outras possibilidades de variações de logo, de submarcas, por exemplo, tipo com aquela questão deles ter o Expeditions, onde eles vão conhecer os pequenos produtores, eu fiz uma marquinha para isso. Desenvolvi um selo também para quando eles fossem falar da teleentrega, que era bem no período da pandemia ali, onde eles estavam com um trabalho de delivery bem forte. Então, enfim, eu sempre gosto de criar esse universo e trazer outros elementos para a marca e que de alguma forma eles ajudem a contar essa história. Ô, Matheus, antes de tu entrar no próximo, e para tu entregar esse trabalho, marcas variáveis aí, né? Você entrega em manual isso, ou você normalmente fecha um pacote com vários itens para o cliente saber o que fazer com aquela variação de várias marcas e tal, como que é essa entrega? Boa pergunta. Então, cara, geralmente quando eu faço isso eu entrego um manual, né? Obviamente aí o cliente tem que tem alguns projetos que eu realmente fecho somente a marca ali e é isso. Tem clientes que eles não querem todas essas marcas variáveis, né? Todo esse conjunto de possibilidades. Mas quando o cliente ele pede um projeto assim que ele vem atrás desse conceito de logos variáveis, de um storytelling onde a gente tenha vários elementos,
eu faço um manual onde eu explico, né, em que contexto ele pode usar aquilo, como ele pode usar, porque geralmente a marca é uma marca mãe, né? Por exemplo, o símbolo aquele do Brother, que é o U com os raiozinhos, aquele dali é a marca mãe. O resto são sub-aplicações que podem virar camisetas, podem virar materiais de divulgação, porque geralmente o cliente que ele procura esse tipo de trabalho, Paulo, ele é o cara que ele não quer só fazer a marca, ele quer fazer a marca e ele quer lançar uma linha de produtos da marca dele. Ele é um cara que ele quer fazer a marca, ele quer lançar uma linha de outras coisas que ele tem também em mente, sabe? E aí ele vê esse objetivo, ele vê a questão da marca variável como uma entrega que ele vai poder também, de alguma forma, monetizar depois o trabalho de design, né? Fazendo outros produtos e outras coisas utilizando esses recursos gráficos. Respondida? Ah, sim. Respondido, respondido. Beleza. Uh, bom, outro ponto que eu acho que é muito interessante trazer é que o, o nosso trabalho, né, e a forma como a gente comunica ele conecta a gente com as marcas que de alguma forma a gente tem um interesse em comum, como eu comentei aquela questão dos projetos pessoais. Acho que no momento que a gente trabalha nosso posicionamento também, seja nas redes sociais, no nosso site, colocando os projetos que a gente mais acredita, no Behance, tudo isso a gente acaba trazendo também, de alguma forma, uma, uma linguagem muito proprietária e a gente vai conectar pessoas que também têm esses interesses em comum. Que foi o que aconteceu, no caso, com esse projeto de uma marca de carteiras artesanais chamada Regência. Esse foi um projeto muito legal que eu desenvolvi no ano retrasado para um artesão que ele faz carteiras à mão. Ele faz todas as carteiras costuradas à mão, ele tem um produto super premium e ele tinha uma marca que de alguma forma não representava isso. Então ele me procurou justamente para ele conseguir desenvolver uma marca que fosse mais profissional e de alguma forma também passasse, né, a impressão para as pessoas do quão cuidadoso e o quão artesanal é o trabalho dele para ele conseguir aumentar o ticket dele em relação ao produto. E o muito legal desse projeto, como eu tinha te comentado ali, aqui eu já trago mais essa bagunça do brainstorming, né, de testar várias possibilidades, foi que eu queria, de alguma forma, encontrar uma maneira de fazer uma marca super simples, mas que ela resgatasse o principal objetivo do cliente, que era falar como ele fazia o produto dele, que era de uma forma totalmente manual. Então aqui eu fiz várias possibilidades, testei várias coisas. Regência, para quem não conhece, é uma cidade no interior do Espírito Santo, que é uma cidade de praia, então eu também me inspirei um pouco nesse universo do mar, da praia, para tentar trazer alguma coisa, mas o meu objetivo principal era resgatar essa questão do trabalho manual dele. E foi assim que eu cheguei nesse ícone, onde eu trago o R de regência, e ao mesmo tempo eu trago a agulha e a linha, que são os instrumentos básicos junto com o couro, para ele realizar o trabalho dele. E isso foi muito legal, porque aí depois ele foi desdobrado, além desse símbolo, em um logotipo, também com essa ideia de fazer esse cursivo da Que linha. foda. Que foda. Isso ficou muito E foda. legal, valeu. E E depois, obviamente, eu desenvolvi esse conceito gráfico variado, onde eu trouxe outros elementos, alguns remetendo a essa questão do R, do R da linha, né? Outros remetendo ao sol nascendo na praia, que ele queria alguma coisa que não fosse somente o R também, ele queria trazer um outro elemento. Aí eu já agreguei um monograma também, e pensei numa mãozinha segurando a linha para ter essa questão do feito à mão, para fortificar também mais essa mensagem sobre como o trabalho dele é artesanal.
E todos esses elementos, eles serviram também para fazer vários acessórios para a marca, né? Quando a gente olha, por exemplo, as aplicações, isso é uma coisa que é muito bacana de falar sobre a questão técnica do projeto. Para entregar essa marca, a gente fez várias versões dela para ela funcionar com o clichê na carteira, porque uma versão dela grande para tela não é a mesma versão que a gente aplica numa carteira pequena. A gente teve que fazer ela mais bold, teve que melhorar alguns detalhes justamente para quando a gente faz esse tipo de aplicação, ela dá leitura em tudo, né? Ficar funcional em relação ao design. Aqui a gente tem outras aplicações mostrando os desdobramentos da marca, tanto o sol, que ele virou um ícone para assinar as carteiras na parte de fora, como regência para assinar na parte de dentro, e outros elementos como a mãozinha, que acabou virando um adesivo, que vai junto com os materiais para o cliente, quando ele faz a compra. Então, aqui a gente vê esse potencial da marca variável, né? Onde todas essas possibilidades de marca ajudam a contar a história, ajudam a contar o conceito do produto ou do serviço, e de alguma forma eles também acabam servindo para diversas aplicações no universo da marca. E o legal desse projeto foi que ele saiu no último livro do Logo Lounge, que lançou no ano passado. O R de Regência foi um dos logos selecionados, inclusive sendo uma lista de tendências de logos também do próprio Logo Lounge. Então, é muito bacana, assim, quando a gente faz um projeto que a gente acredita pra caramba, a gente fica feliz com o resultado e vem o reconhecimento para ele também. Aí aqui é uma foto enfim, de todos os materiais que o cliente produziu depois ele me mandou, junto com uma carteira, um Cara, sabe, postal. sabe o que mais me fascina nisso tudo, cara? É, tipo, a simplicidade das coisas de... é as peças reais, né? Tipo, o cliente que mandou os negócios é a parada em cima de uma mesa. A gente tem mania de complexar tudo e, pô, tem que fazer uma produção, tem que fazer um monte de coisa que senão não tá legal, não tá bem, não tá bom, né? Não tá bom para não tá seguindo a cartilha que o Behance precisa. Só que no final das contas é sobre o resultado do trabalho, né, cara? Isso que é muito legal. Total, cara. É, e eu acho muito legal também esse ponto que tu levantou. Às vezes, quando eu entro no Behance, ali, eu vejo vários projetos legais, mas quando tu vai olhar as apresentações, é tudo muito parecido, né? Parece que as pessoas tentam encontrar uma fórmula de montar projetos para ganhar destaque. E os meus projetos eu monto, enfim, da forma que eu acredito, da forma que eu acho que é legal, e eles acabam ganhando destaque. Então, acho isso muito bacana, assim, que eu encontrei uma maneira minha de montar os projetos e eles acabam ganhando um destaque, eu acho, por causa disso, né? Como tu falou, por causa de uma simplicidade. Tu olha, tu vê que é uma coisa simples, tu vê que ele está funcional, ele mostra todas as aplicações, mas ele não precisa de uma mega, de uma coisa meio megalomaníaca, assim, em relação à apresentação. E junto com esse tema como eu tinha comentado ali, de nos aproximar de pessoas que a gente acha interessante, de marcas que de alguma forma a nossa estética conecta. No final do ano passado, eu fui chamado para desenvolver uma coleção para Cutterman, que é uma marca de roupas que eu sempre fui muito fã, sempre achei muito legal o trabalho deles. E eles me chamaram para desenvolver uma coleção justamente porque, de alguma forma, eles viram que o estilo do meu trabalho se conectava com a estética deles. E a gente desenvolveu uma série de ilustrações e de labels e a gente trabalhou em todas as peças dessa coleção de 2023. E é muito legal esse tipo de projeto. Aqui eu tenho uma das ilustrações com motion que eu desenvolvi, que eu estou chegando num ponto assim, eu acho muito legal desenvolver marcas. É um projeto que eu
que é o tipo de projeto que eu gosto muito de fazer, mas eu peguei um gostinho muito interessante de fazer, por exemplo, ilustrações ou submarcas assim e essas versões com lettering para marcas, porque eu acho muito legal no momento que tu está caminhando na rua às vezes e tu vê uma pessoa usando um desenho que tu fez, né? Quando a gente cria uma marca para um café, para uma coisa assim, é muito legal, mas é uma marca estática que ela está ali no restaurante ou no café. E quando tu cria um produto que de alguma forma ele acaba gerando um certo desejo nas pessoas de terem o produto por causa da ilustração, por causa da ideia do projeto, assim, eu acho isso muito legal e é uma coisa que tem me interessado bastante ultimamente como designer. Aí aqui a gente tem os logos que eu desenvolvi, né, essas versões de marca para os produtos. Aqui um boné, aqui um outro desenvolvido com uma camiseta. E também junto com isso, aí eu já entro aqui em outro projeto, que também se conecta com todas essas coisas que eu comentei anteriormente, que é da cerveja Silverado. A cerveja Silverado é, de alguma forma, também o mesmo cliente ali, ele é um trabalho para Cutterman, mas é um trabalho para Cutterman e para Wood School, que são duas marcas que eles queriam fazer um produto junto, queriam lançar uma coisa juntos, e essas duas marcas lançaram uma cerveja, que no caso é a cerveja Silverado, e aí eu fui chamado para desenvolver tanto o conceito gráfico quanto a parte verbal e a parte de embalagem. Foi nesse projeto que eu conheci o pessoal da Cutting e o pessoal da Wood School, que viraram parceiros de trabalho. E aqui eu trago novamente assim como essa coisa da nossa estética, da gente explorar uma linguagem determinada no nosso trabalho, pode conectar a gente com clientes que a gente admira de alguma forma. Resumindo em um tweet, o briefing desse projeto era desenvolver uma marca e uma embalagem de cerveja, que o público-alvo seriam pessoas que gostavam de beber uma cerveja no, no meio do mato, no meio da floresta, se conectando com a do acampamento, na frente de uma montanha, vendo o pôr do sol. Enfim, era uma cerveja para quem não vai tomar cerveja sentado no sofá de casa. A ideia da cerveja era essa, né? O conceito principal, uma cerveja onde o consumidor final é um cara que ele vai tomar essa cerveja num ambiente fora do convencional, assim, de preferência num acampamento. E, enfim, aí todo esse estudo que eu fiz em relação a como chegar em alguma coisa para comunicar com esse público, né? Eu cheguei nesse conceito dos cavalos selvagens, porque os cavalos selvagens, o que é um cavalo, né? Quando a gente para pensar o cavalo, ele é um ser super robusto, super forte, mas que ele de alguma forma ele é domesticável. Mas no momento que a gente larga um cavalo no campo, assim, e deixa ele muito tempo no campo, ele volta a virar chucro, né? Como a gente diz lá no Rio Grande do Sul. E então eu me inspirei muito nesse universo, assim, para criar o conceito de Silverado, uma cerveja indomável, ou Wild Beer, como eu também chamei, né? Que de alguma forma eu resgato esse universo do cara que se conecta com essa vida mais, como é que se diz mesmo? Tem uma palavra um dia que se diz quando tu curte essa vida fora da cidade. Mais campeira, mais interior, mais rústica, mais. Não, cara, não vou me lembrar a palavra agora, não vou me lembrar a palavra, mas é uma palavra que está super em alta agora quando as pessoas têm uma vida mais, que curtem, por exemplo, ficar no meio da natureza por um tempo, assim, sabe? Então, todo o conceito foi pensado justamente para essas pessoas. Busquei traduzir nesse ícone, né, de um cavalo como se ele tivesse tomado uma flechada, mas ao mesmo tempo tivesse quebrando uma mecha, trazer essa questão do cara que ele pertence ao sistema, mas ao mesmo tempo ele é indomável também. Ele é um cara que ele quer se conectar com a natureza, que ele quer se conectar com o universo fora das cidades.
E, e aí foi muito legal trazer esse conceito e desenvolver esse projeto. Aqui a gente tem as aplicações da marca, né, e da ilustração na lata. Esse produto aqui ele foi produzido, então é muito legal ver. Eu até tenho aqui uma lata da própria cerveja. E esse é um projeto que foi muito bacana de desenvolver, tanto por essa questão conceitual, como pela questão de ser algo que eu super pude explorar essa linguagem que, que eu tenho explorado, que é muito minha, que os clientes me procuram para fazer algo que eles veem no meu Instagram. É muito legal quando tu recebe, por exemplo, um pedido de orçamento, mas ao invés do cliente mandar um monte de referências de outros designers, ele coloca suas próprias referências no trabalho. Aí é massa, né? Aí já dá para cobrar quanto quiser, porque a negociação tá nas tuas mãos, né? Cara, quanto tempo demora para Aí, fazer um projeto que nem esse aí? Em média, teus projetos, quanto tempo demora para desenvolver uma identidade dessa? cara, uma identidade visual dessas, eu sempre peço assim, ó, qualquer projeto que entra no estúdio para eu fazer, eu peço em torno de 25 dias úteis. Esse é o meu tempo de maturação de um projeto, assim, né? Obviamente, tem vezes que eu estou tocando mais de um projeto ao mesmo tempo, aí eu negocio, assim, para 30 dias úteis. Aí depende muito do tipo de trabalho, né, e da complexidade do projeto. Mas, por exemplo, esse trabalho da Silverado, ele levou 25 dias úteis para ser feito, que dá aí em torno de um mês, né? Se a gente for Uhum. considerar aí, um mês. Dias úteis é um mês, dá um mês e pouquinho para fazer um trabalho como esse. E, e uma coisa que eu acho muito importante, que aí a gente volta naquele tema que a gente comentou ali, Paulo, que tu trouxe ali sobre, enfim, a gente começar um trabalho mais manual, vai testando até a gente ver o que está importante, a gente deixa dormir a ideia, a gente acorda outro dia, revisa de novo. Eu acho muito importante a gente confiar no processo, a gente saber que o trabalho de design não é uma coisa que ele vai simplesmente a gente vai começar aqui a desenhar agora. Nossa, essa ideia está incrível, vetoriza, está pronto, feito, entrega para o cliente. Tem um processo de maturação. Todo o trabalho ele realmente precisa começar estudando o cliente, lendo o briefing com atenção, fazendo uma reunião de rebriefing, né, para entender com o cliente a visão dele, se tu entendeu bem quais são as informações que estavam ali, apresentação de mood board, e para só então começar realmente a desenvolver a primeira etapa de esboços, depois desenvolver a parte de digitalização e então as aplicações da marca, né? E aqui eu trago uma porção de projetos onde eu realmente investi nesse processo, né? Isso é uma marca de surfwear, inclusive daí de Balneário Camboriú, que, Ah, que legal. que foi muito legal, e aí é um projeto que essas são todas as possibilidades da marca que eu fiz até chegar nesse resultado final. Eu vou até voltar aqui porque passa muito rápido, mas a gente vê que tem umas coisas bem absurdas, tipo esse B conectado com C, que em primeiro momento não faz muito sentido, mas é legal testar. Enfim, quando a gente começa a desenhar várias possibilidades e testar todos esses caminhos, a gente começa a ter uma visão mais visceral em relação ao processo. Tu começa a conectar pontos que antes não conectava, tu começa a ver detalhes que antes tu não via. Então, esse processo manual de fazer várias possibilidades é algo que é muito enriquecedor no processo de criação, né, de desenvolvimento principalmente para mim, porque sou um cara muito focado nessa questão do lettering. Aqui a gente tem a marca e tem algumas versões já com o conceito eu desenvolvi. Por exemplo, esse projeto, a entrega para o cliente foi isso, foi, além da marca, umas aplicações com o conceito, onde a gente trabalhou muito, assim, o lettering, né, como um personagem principal do trabalho.
Aqui eu tenho outro projeto que eu tenho muito carinho. Infelizmente ele não saiu, mas não é porque alguns projetos não saem que eles não podem deixar de serem um dos nossos projetos preferidos também. Eu desenvolvi uma capa para o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, junto com uma designer que ela trabalha com o mercado editorial. Acabou que o livro não saiu, mas eu achei um processo muito bacana, porque deu para explorar muito a questão de lettering, de possibilidades assim, em relação a versões. Reli algumas partes do livro novamente para criar o projeto também. E essas foram as versões apresentadas para o cliente. A versão aprovada foi essa, e o storytelling dessa versão é muito bacana, porque quando eu estava relendo o livro, né, para de alguma forma cobrar uma inspiração, no começo do livro tem um epílogo que não sei se alguém que assistiu, que vai assistir o podcast já leu, ou se de repente tu já leu esse livro, mas é basicamente a história de um cara que ele já morreu e ele está contando a história dele, né? Ele já está morto e ele está contando a história dele. E no começo do livro tem um epílogo que ele diz assim: a história desse livro serve para os vermes que comem desta carne do homem que você escreve. É uma coisa mais ou menos assim. E então eu desenvolvi esse lettering muito inspirado em lombrigas, né? Naqueles bichinhos que comem a gente depois que a gente morre. E por isso que elas têm essas pontinhas assim mais estranhas, e elas parecem minhoquinhas. E esse é um projeto pessoal que eu trouxe aqui mais para mostrar como é a maior parte dos meus dias desenhando letras. É muito legal essa parte onde a gente vê o trabalho nascendo, assim, um pequeno esboço no caderno que a gente passa para o iPad, começa a refinar, começa a cuidar de todos os detalhes e vai vendo o projeto tomando forma. Isso foi um estudo meu para estudar a cursiva inglesa, mas de uma forma mais ornamentada. E, enfim, explorar floreios, coisas assim, que eu acho que são muito interessantes quando a gente fala de lettering. E esse é o resultado final. E quando a gente fala de desenho de letras também, tem alguns trabalhos que começam bem pequenininhos em caderno, assim, moleskines. Esse daqui, por exemplo, esse desenho deve ter esse tamanho aqui. Eu estava numa reunião e comecei a esboçar isso, e achei que de alguma forma eu poderia deixar ele grande, explorar para ver até onde é que eu poderia chegar nele. E eu resolvi fazer esse desenho depois em tamanho maior, trabalhando nos detalhes. Isso daqui era no final do ano de 2020, eu fiz. Então eu acabei fazendo uma arte para falar sobre o ano de 2021 que estava chegando. Isso aqui é um trabalho todo à mão, feito com lápis, e aqui é a versão final em papel manteiga. E é muito legal essa sensação de tu fazer um trabalho do começo ao fim, todo de maneira manual, porque tu tem outra percepção em relação ao design, né? Uma percepção que às vezes quando a gente está no computador, a gente perde um pouco essa questão do tempo e sobre essa imersão no trabalho. E aqui eu trouxe um outro trabalho também, um outro projeto pessoal, onde eu busquei explorar uma frase que eu acho muito legal, que é "No bullshit, just good work". E aí depois que eu fiz todo o desenho, eu procurei vetorizar ele, fiz todo o desenho dele em vetor, todo separadinho ali, como a gente desenha letras. Aqui tem os ajustes, no momento que a gente faz, no momento que a gente trabalha com lettering, a gente está o tempo inteiro corrigindo o trabalho, né? Isso é uma coisa muito, muito louca, porque o trabalho ele custa para ficar pronto, porque a gente começa a criar um olho crítico do desenho de letras, a gente começa a ver pequenos detalhes que antes a gente não enxergava. Então, cada nova etapa, etapa de desenho, depois da etapa de desenho a gente passa para vetorização, depois da etapa de vetorização a gente ainda vê coisas para ajustar até a gente chegar no resultado final do trabalho.
vai muito tempo de pequenos ajustes e pequenas coisinhas assim que a gente faz no percurso até chegar no resultado final. E é isso, pessoal. Deixo o meu agradecimento agora com minha letra linda. Para finalizar com. Para mostrar como a gente não pode. Vou agora fazer um discurso coach aqui, vou emplacar um discurso coach no final da apresentação, para a gente nunca desistir dos nossos sonhos, quando a gente quer fazer uma coisa realmente legal que a gente acredita. Minha letra era isso aqui, mas eu insisti que eu poderia ter uma letra bonita e estudando eu consegui chegar em algo um pouquinho melhor que isso aqui. Baita. Muito bom, cara, muito bom. Baita trabalho, velho. Parabéns. Muito bom mesmo. Porra, eu sou suspeito de falar porque eu adoro letra. Adoro, assim. Queria me dedicar mais, queria direcionar meu trabalho para essa linha, assim, mas eu gosto muito da parte experimental, eu estou num processo agora aqui de identidade que eu fui lá no espaço, tirei foto de pedra, árvore, peguei umas cascas, uns negócios, trouxe tudo para cá. Nem sei para onde que vai o projeto, mas eu gosto muito dessa parte experimental. E aí agora eu tô na fase de Legal. desenhar o logotipo, né? E é aquela história, desenha letra, letra. Mas nada nesse nível de dedicação, né? Dedicação. Cara, parabéns, baita trabalho. Eu tenho algumas perguntas aqui, só antes, peraí. Uhum. É, Cara, primeira pergunta, acho que agora dá para descompartilhar, né? Pra gente ficar maiorzinho aqui. Primeira pergunta, estou começando do zero hoje. Gostei muito do trabalho do Matheus. Quanto tempo demora para eu fazer um desenho de letra? Você falou que fez curso com o Jackson, né? Eu também fiz curso com ele há uns 10 anos atrás. Acho que fiz dois. Fiz de flat pen e brush pen. Foi bem Ah, legal. maneiro. Lá em Curitiba, faz muito tempo isso. E aí, quanto tempo demora para o cara ficar bom que nem o Matheus e qual que é o caminho que eu tenho que trilhar, Matheus? Cara, costumo dizer que não existe uma fórmula, né, pronta para gente chegar em um resultado assim. Tem gente que consegue aprender muito rápido e tem pessoas que demoram mais, assim. Mas eu acredito muito naquela lei das 10.000 horas. Eu acho que no Boa. momento que a gente pratica, assim, com frequência, pelo menos, por exemplo, tu me disse antes, cara, curto muito esse lance do lettering, de alguma forma desenhar. Sei lá, imagina que, por exemplo, hoje tu comece a desenhar uma letra ou tu comece a tentar fazer uma coisa por dia. No final do ano tu vai ter mais de 300 estudos ali, nem que sejam básicos, né? Mas tu vai ter mais de 300 estudos em relação ao lettering. Então, eu acredito muito na consistência. Eu acho que é uma coisa do cara pegar e todo dia desenhar um pouco, procurar ler sobre o assunto, procurar boas referências também, porque hoje em dia com o Instagram ali, com a internet, a gente vê muita gente que não sabe fazer e está querendo ensinar já. Então, acho que muito mais importante também do que tu estudar é tu procurar boas referências. Por exemplo, o Sayane aí, uma puta referência, um cara que entende muito. Carlos Mignot também, o próprio Jack, que a gente falou, Jackson Alves, Sila Costa. Enfim, procurar, assim, se espelhar em pessoas legais, que tu admira o trabalho e, e procurar consistência, procurar ler livros, tem uma bibliografia incrível aí, muita gente bacana, e estudar o assunto para se desenvolver. Eu mesmo, eu comecei a gostar dos meus trabalhos de lettering, cara, e do meu trabalho de desenho de letras, assim, só depois da minha especialização. Antes da minha especialização, tudo que eu fazia eu achava inciente, assim, sabe? Não achava legal, não achava consistente. Depois da minha especialização, que eu passei 8 meses focado, só desenhando e só fazendo isso, que eu achei que, pronto,
Agora o meu trabalho cresceu e aqui eu posso me sentir confortável por cobrar pelo que eu faço. Antes eu, sabe aquela coisa que tu se sente meio impostor, assim, do impostor, Uhum. putz, cara, eu vou cobrar por isso, mas não sei se eu faço muito bem. Eu tinha muito essa sensação, assim, antes de fazer minha especialização e sentir que meu trabalho realmente cresceu naquele momento. Mas acho que em torno de uns 5 anos é o tempo de maturação de um designer também, digamos assim. Uhum. Quando a gente constrói um trabalho e vê uma consistência nele. Assim. Uhum. Concordo contigo. Acho que depende muito da persistência do cara, né? O cara focar ali. Hoje em dia tem muita coisa à mão, né? É muito fácil vai muito do cara. Putz, qual que era a pergunta que eu ia Total, emendar? desculpa te Uhum. interromper, mas como tu falou, né? Essa coisa do. Tu foi para Curitiba fazer um curso com o Jackson Alves, né? Eu fiz o curso quando ele esteve em Porto Alegre, vim para fazer um outro workshop quando ele veio para São Paulo. Ou seja, hoje em dia, com a doméstica, né? Facilitou muito, né? Pulverizou o conhecimento. Tipo, tu pode morar no interior do interior do interior, tu tendo um computador e acesso à internet, tem como assistir um curso online ali de um cara que vai ensinar a fazer lettering, aí tu vai conseguir aprender aquilo ali, tu vai ter como estudar por tua conta, né? Sem precisar fazer um curso presencial e se deslocar até algum lugar. Isso, bem isso. Cara, tu meio que respondeu essa pergunta, mas era. A pergunta era qual foi o trabalho assim, que tu fez? Eu imagino que foi ali, tu saiu da especialização já meio que pegando fogo, no embalo, né? Mas qual que foi o trabalho que foi virada de chave assim, que tu disse assim, esse é o caminho que eu quero traçar, é essa linha. Eu quero desenhar letras e ganhar dinheiro com isso. Ou eu quero desenhar marcas e ganhar dinheiro com isso. Qual que foi a... Cara, o trabalho então, cara, o trabalho que deu essa virada de chave é um trabalho que eu nem tenho mais no meu portfólio, mas foi um projeto que eu fiz para a cerveja Brahma, que me procuraram para eu fazer um lettering de uma campanha que eles lançaram no ano de 2016 ali. E aí, quando eles me chamaram para fazer esse trabalho, nível nacional, assim, com uma grana alta ali, cara, tem um potencial interessante aí para trabalhar com essa área, né? Nesse ramo de desenho de letras e fazer projetos comerciais nesse sentido. Então, acho que foi esse projeto que me deu aquele estalo, assim, de que eu poderia viver com isso, né? Viver trabalhando no desenho de letras. Porque parece uma coisa muito específica quando a gente olha, por exemplo, quando a gente pensa num campo do design, né? A gente sempre pensa, é melhor ser generalista, eu fazer marcas e e-mail marketing, comunicação de Instagram, fazer o que vier, porque aí eu nunca vou ficar sem dinheiro. Mas com o tempo assim a gente começa a perceber que é interessante. Obviamente eu não faço só lettering, eu faço identidade visual porque eu acho legal esse lance de desenvolver marcas, mas eu sou um cara que faz identidade visual, mas que trabalha com a identidade visual toda feita à mão. Esse é o meu diferencial, esse é o nicho que eu encontrei, né? Então, de alguma forma, foi esse trabalho que me deu uma virada de chave e os trabalhos que foram seguindo, aparecendo com o tempo, né? Que de alguma forma foram pessoas me procurando justamente porque eles queriam um trabalho manual na sua entrega. Eles olhavam meu portfólio, olhavam meu Instagram, cara, eu quero um logo com essa pegada manual, eu quero uma ilustração com essa pegada manual, eu quero um trabalho que ele transmita essa coisa mais artesanal. Massa. E aí, assim, olhando assim teu trabalho, a gente tem uma estética mais rústica, né? Talvez até os trabalhos que chegaram, os tipos de cliente, talvez é uma questão do tipo de cliente, ou é uma parada tua mesmo, mas como isso está conectado com o teu primeiro discurso lá, das tuas raízes, o quanto as tuas raízes do Sul influenciam no teu trabalho. Que a impressão que dá é que, tipo,
até pelo nome do estúdio também, né? Mas a impressão é que dá é que tipo, tá tudo meio que interligado, assim, né? Sim. Cara, isso é uma pergunta muito interessante, porque o que que acontece? Eu realmente, quando eu comecei o estúdio e, e eu criei esse nome, eu comecei a de alguma forma a pensar um storytelling, assim como eu penso para as marcas que eu trabalho, eu comecei a pensar um storytelling para mim. E eu pensei nisso, né? Cara, o que que acontece? O meu desenho não é perfeito. A minha letra ali, como eu te mostrei, ela não é perfeita. E quando a gente estuda type design, os professores eles são super rigorosos e as pessoas que trabalham com type design elas são super rigorosas assim com a questão de perfeição, né? Tu tem que ter um trabalho super rigoroso em relação ao desenho, em relação a como tu faz o desenvolvimento de uma fonte. E eu queria ser aquilo no começo. Eu tentava fazer muito perfeito, tentava fazer sempre um trabalho muito caprichado, com as linhas perfeitas. Mas aí, com o tempo, eu comecei a pensar, cara, será que isso me representa? Será que justamente por eu ter essa questão de ser um cara que cresceu no interior, que está ligado a uma raiz mais rústica, que, que de alguma forma acha muito interessante essa imperfeição da natureza, às vezes. Eu me inspiro muito na natureza em todos os meus trabalhos. E a natureza, ela não é perfeita, nem perfeita. E a perfeição da natureza tá nessa coisa de tu não saber o que tu esperar. Tu vê, assim, uma planta, tu vê uma coisa que ela não é totalmente simétrica. Eu comecei a achar interessante isso, comecei a resgatar e trazer isso para o meu trabalho. E cada vez mais eu busco fazer algo que não seja um trabalho totalmente perfeito, e acho que isso se conecta muito também com essa questão do Guasca, né? De ser uma marca que ela. Cara, eu posso responder de novo essa pergunta, cara? Eu acho que eu me perdi, viajei. Vai lá, pode responder, pô. Cara, eu Vai fui responder. muito longe, cara. Muito longe, fui muito longe, fui muito longe. Desculpa, Pode. eu me Não, que perdi. é isso, cara? Que isso? Eu já nem lembro mais que pergunta que foi. Cara, é que na verdade eu formulei ela bem errada, né? Tipo assim, ó, como que essa teu trabalho ele tem uma estética mais rústica, né? Tem uma pegada assim. E aí, pô, o nome do teu estúdio é Guasca, interior do Rio Grande do Sul. Como que as tuas raízes, né? E a gente sabe que nós gaúchos, a gente é bem, não sei, pô, eu sou bem patriota, assim, o pessoal ainda zoa, né? É, mas como que as tuas raízes influenciam hoje no teu trabalho? Se influenciam? É essa a pergunta. Sim, legal, cara. Sim, cara, com certeza influencia muito. No começo, assim, principalmente quando eu comecei a querer ter um trabalho mais pessoal, porque hoje em dia, quando os clientes me procuram, eles procuram a minha estética, procuram o trabalho que eles veem ali no Instagram. E, e de alguma forma, quando eu estava nessa transição de encontrar minha voz, e acho que eu ainda não encontrei, acho que é um trabalho contínuo da gente buscando, mas de alguma forma eu queria conectar isso, né? O que é o interior do Rio Grande do Sul? É uma coisa mais crua. Eu acho que de repente até a palavra acústica às vezes me remete a algo mais grosso do interior. Não seria isso, seria uma coisa mais crua, uma coisa que ela tivesse um olhar técnico, mas ao mesmo tempo ela tivesse uma imperfeição. Eu acho muito interessante trazer perfeição nos meus trabalhos. E com certeza isso está muito ligado com essa questão de origens e de ter uma coisa muito ligada à natureza, ter algo muito ligado à cultura, às placas do interior que a gente vê em armazém do interior, nessas coisas que o próprio dono mesmo que faz, né? Eu sempre gostei muito dessa estética do design mais vernacular. E, de alguma forma, isso certamente serviu de inspiração também para o meu trabalho. Legal. Eu também morei muito tempo no interior.
E antes de morar em Passo Fundo, eu lembro, assim, na minha infância, de morar na fazenda mesmo, né? A rodoviária era um, tipo um barzinho, era um guichezinho do lado do barzinho, era nessa levada, assim, interior do interior. Minha esposa ainda Legal. disse que eu sou gaúcho de apartamento. Né? Ela fala que eu sou gaúcho de apartamento, que eu disse, ó, vamos lá, né? Cara, como que os clientes chegam até você assim hoje em dia, né? A gente indo um pouco, saindo um pouco do processo, falando um pouco de negócio, né? Como que os clientes chegam até o Matheus hoje? Por onde? Então, cara, os clientes chegam muito em mim pelo Instagram, que se tornou uma ferramenta muito forte de prospecção, porque como eu já estou com uma base boa de seguidores, muitas pessoas começaram a me seguir por ali, como eu coloco muitos projetos ali, as pessoas veem o meu Instagram, veem os trabalhos e acabam vindo pedir orçamentos por ali. Projetos internacionais chegam pelo Behance, né? Depois que eu comecei a ganhar os destaques ali, destaques em design gráfico, destaques nas categorias do, por exemplo, de Illustrator, de design, já tem várias categorias também de pacotes da Adobe, mas onde eu mais tenho destaques são nas categorias de design gráfico, 18 destaques, acho que eu tenho ali. Começaram a surgir, começou a pipocar trabalhos de fora, né? Pessoas que viam ali meus projetos, comecei a colocar os projetos em inglês também, que é uma coisa que ajuda muito para quem é de fora ver ali, entender o contexto, entender o que tu pensou para a marca, entender como tu desenvolveu o projeto. E então diria que hoje em dia esses são meus dois principais ativos assim para trazer clientes para a marca, é o Instagram e o Behance. Que massa, cara, que massa. A Não Boca que é imaginava que o o Instagram trazia. não, traz bastante, cara. E o boca a boca também, que é uma coisa muito legal, né? Que quando tu atende bem uma pessoa, tu faz um trabalho legal, a pessoa te indica para um outro amigo, te indica para outro amigo, e quando tu vê, tu tá num círculo de várias empresas ali, de pessoas que se conhecem. E agora, o que que o Matheus está fazendo em São Paulo? Tu estava contando antes em off ali que tu tinha mudado para São Paulo. Então, cara, essa mudança foi uma mudança bem inesperada, assim. Tava bem em Porto Alegre já estava fazendo vários projetos legais, assim, estava me envolvendo em projetos bacanas também, já internacionais, mas a minha namorada recebeu uma proposta para ela vir morar em São Paulo para trabalhar na Future Brand, que é uma grande consultoria de marca também. E com isso a gente se olhou e, meu, bora lá. Não tem nem o que pensar, Isso, né? tem que pensar, exatamente. Também, de alguma forma, eu estava muito confortável lá em Porto Alegre. Pensava em mudar, mas não pensava em mudar para São Paulo, pensava em mudar para outro país de novo, voltar para a Espanha, porque eu até hoje sinto muita saudade de Barcelona. Mas a gente achou interessante e eu achei muito interessante também porque São Paulo é um centro, né? Então, eu estou me conectando com várias pessoas legais aqui, de alguma forma sempre foram referência para mim. Eu, por exemplo, agora mesmo no dia tipo, encontrei com o Sayane, encontrei com o Mignot, encontro com o Vitor Toniolo, que é um outro cara que eu sempre admirei muito o trabalho. São Paulo é um centro, né, cara? É onde tu encontra todo mundo aqui, e tanto pessoas que trabalham também com design, quanto profissionais, né, quanto clientes. Estou conversando com vários clientes legais já, pessoas que estão com projetos bacanas e de alguma forma querem se conectar para a gente trabalhar futuramente. Então, acho que São Paulo foi uma decisão que ela veio por esse outro motivo, para acompanhar minha namorada, mas também muito por uma questão de crescimento profissional que vai ser inevitável aqui, né? Massa, pô, que baita oportunidade, né? Cara, deixa eu te perguntar agora, a gente vai indo para nossas últimas perguntas. É, Você trabalha sozinho, tem uma equipe, no meio desse teu processo de trabalho, você traz gente ou tu faz tudo sozinho?
Então, cara, meu formato é bem híbrido, na verdade. Eu trabalho, a maior parte do tempo eu trabalho sozinho, mas eu tenho vários parceiros, por exemplo, quando eu preciso de motion, eu tenho um cara que chama para fazer motion. Quando eu preciso de trabalhos de naming e verbal, eu chamo uma pessoa para fazer esse tipo de trabalho. Quando eu tenho uma demanda muito grande, né, que demanda mais trabalho, assim, um trabalho mais robusto, eu chamo assistentes para me ajudarem, né? Mas é sempre muito importante em todos os trabalhos que eu faço ter uma consistência visual, que é o que as pessoas me procuram quando elas querem um trabalho do Basque Studio. Então, eu sempre busco pessoas que de alguma forma conversam com esse estilo, que gostam de trabalhar em algo mais com essa linguagem também, para manter uma consistência em relação aos projetos. Massa, massa. E a última pergunta, para onde que vai o Guasca Studio, o Matheus? Vai virar um estúdio físico em São Paulo, com muita gente dentro? Ou vai ser online, com muita gente conectada em vários cantos do mundo? Como é que vai ser esse... O que tu pensa para o futuro, teu futuro dentro do design, Matheus? Legal. Cara, eu confesso que eu não penso, não tenho essa ideia megalomaníaca de ser um estúdio de 60 pessoas, 100 pessoas. Eu acho muito legal isso de permanecer pequeno e altamente criativo, com entrega que domínio total sobre o trabalho, sabe? Como eu já trabalhei em várias agências grandes, assim, alguns processos eu não gostava muito. Eu achava muito mais legal essa coisa de, acho muito mais legal, né, isso de ter um contato direto com o cliente, não ter um contato com o marketing, do cara que vai passar para não sei quem, para aprovar não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, até as chances de matarem o trabalho criativo é muito grande quando a gente tem muitas camadas de burocracia. E eu acho que ser pequeno, assim, por exemplo, no máximo, eu me imagino com no máximo 5, 6 pessoas contribuindo para o trabalho fluir e, de alguma forma, o estúdio crescer de uma forma saudável. Não imagino o estúdio com 60, 70, 80 pessoas. Imagino permanecer pequeno, mas com uma entrega altamente criativa e com um trabalho que eu sempre olho o que está na rua e me orgulho muito. Mas, muito bem. Muito bem, a gente, mais uma vez, eu agradeço pelo tempo, né? Pela aula. Tenho certeza que foi uma aula, tenho certeza que quem assistiu isso depois comenta aqui embaixo, comenta ali o que que achou. Eu sou aquele que eu fico printando os comentários e mandando para a galera, ó, o cara comentou lá isso aqui, ó, e fico mandando, né? Então, eu com certeza vou mandar para o Matheus ali. Compartilha com quem tu achar interessante. Matheus, tua última mensagem para o pessoal. Eu acredito que a maioria das pessoas que vão ver isso aqui é uma galera que está começando na nossa área. O que tu tem para dizer para eles aí? Cara, se eu fosse resumir em uma frase, assim, uma palavra final, assim, eu voltaria lá no começo daquela questão do repertório. Eu acho que é muito importante, como designer, como profissionais que trabalham com criatividade, a gente valorizar os nossos conhecimentos e a nossa história, o nosso repertório. Eu vejo muitos designers hoje em dia, por exemplo, tentando copiar o trabalho de outras pessoas, tentando fazer um trabalho que é muito parecido com coisas que já foram feitas e acabam caindo numa vala assim que é o mais do mesmo, né? Então a dica que eu daria para todo mundo assim que está começando é, cara, acredita no teu potencial, acredita que tem valor a tua história, acredita que tem valor o teu repertório e faz coisas que tu acredita. Uma hora a chave vai virar e as pessoas vão te procurar por causa disso, por causa do teu trabalho, por causa do que tu faz, por causa do jeito que tu faz. Não seja um robô. A inteligência artificial já está aí mais do que nunca para fazer coisas padronizadas. Coloca a tua mão ali, coloca a tua alma ali. Faz o que tu acredita e faz do jeito que tu acha que tem que ser, que um dia as pessoas vão te procurar por causa do teu trabalho, por causa da tua verdade que tu coloca ali.
Muito bom, muito bom. Cara, porra, é isso, cara, é isso. Putz, e é engraçado que vários convidados falam a mesma coisa, cara. Você olhar para o que você tem gente que está começando no design e acha que não tem nada para oferecer, mas, pô, tu tem um histórico de vida, tu tem um repertório aí dentro, né? E construir um repertório que vai ser mais útil dentro do design, cara, é a longo prazo, é direcionar para isso, tudo certo, mas, pô, aproveitar tudo que tu viveu, de onde tu veio, e não tem que ser autêntico, né? Eu acho que se for tirar uma palavra aí do nosso papo hoje, eu traria autenticidade. Eu acho que o teu trabalho é autêntico, o teu rolê, o teu negócio, né? Tudo gira em torno disso. Eu acho que autenticidade é a palavra. Total, cara. Acho, concordo 100% contigo. Acho que no momento que a gente busca essa autenticidade nos nossos projetos e no nosso trabalho, a gente consegue transpor isso para as pessoas e as pessoas elas se conectam com quem é de verdade. Então, 100% de acordo com essa tua frase, autenticidade para todo mundo que está em busca de um trabalho consistente e legal de design. Mas, muito bom. Então, a gente conseguiu ficar no tempo que a gente tinha combinado. E, pô, foi uma aula aí, foi uma baita apresentação. Eu hoje conheci um pouco mais do trabalho, do estúdio. Eu conhecia o trabalho da cerveja ali. O pessoal tinha divulgado num grupo lá e eu já conhecia. Cara, muito massa, mais uma vez, parabéns. Vocês que vão estar assistindo depois, vai lá. Matheus, onde que o pessoal te acha? Eu vou colocar ali depois na descrição o arroba e tal, mas é onde que o pessoal te acha para te seguir, te acompanhar teu trabalho. Legal. Então, o pessoal pode me encontrar no perfil do Instagram, @guasca.studio, com o emudo. Pode também me encontrar no site, que é guasca.co. E é isso aí. No meu site lá também tem meu e-mail, quem quiser trocar uma ideia aí, enfim, mostrar trabalhos. Eu gosto muito de conhecer galera nova, galera que está começando, então super me interesso olhar portfólios e fazer portfólios reviews também. Por exemplo, se um cara quer uma opinião em relação ao trabalho dele, eu estou super aberto aí a gente marcar e bater um papo. E é isso aí, pessoal. Nossa, muito bom. Então é isso, terminamos aí nosso primeiro episódio do ano e não sei quando você vai estar vendo isso, mas eu tenho certeza que vai ser um episódio atemporal, né? Não esquece de mandar para o amigo que você acha que quer desenvolver mais no lettering. O Matheus deu bastante conselho aí e é isso. Agora bora jantar, bora curtir o resto da semana. E é isso. Mais uma vez, obrigado para todo mundo. Obrigado, Matheus. Tamo junto. Valeu, pessoal.